A sombra silenciosa dos 40. O início da crise existencial feminina. Existe uma encruzilhada na vida de toda mulher, um limiar invisível que ela cruza por volta dos 40 anos. Um ponto de não retorno onde a mulher que você conheceu pode começar a se dissolver, dando lugar a uma estranha faminta por algo que nem ela mesma consegue nomear. Esta não é uma falha de caráter, nem uma conspiração. É a marcha implacável do tempo e o impacto brutal de uma realidade biológica e psicológica que a sociedade insiste em ignorar. Enquanto a crise de meia-idade masculina é frequentemente uma busca por reafirmação, um carro esportivo, uma aventura, um resgate da juventude perdida, a crise feminina se manifesta como uma negação. Uma guerra contra o espelho, contra o calendário, contra tudo o que a lembra do tempo que passa. O que acontece é um colapso de identidade. Desde a mais tenra idade, muitas mulheres são programadas para derivar seu valor de fontes externas: a beleza, a aprovação, o desejo masculino. Por décadas, essa programação funciona. A atenção flui, os elogios são constantes, ela é desejada, ela é vista, ela é validada. Mas então, a gravidade e a biologia iniciam seu trabalho inevitável. A pele perde o brilho, as linhas de expressão se aprofundam, a energia diminui. O telefone não toca com a mesma frequência, os olhares de admiração se tornam mais raros. A fundação sobre a qual sua identidade foi construída, a beleza e o desejo, começa a se desintegrar. Ela olha no espelho e vê, não um declínio gradual, mas a traição de um pacto silencioso com o tempo. A mulher que ela acreditava ser está evaporando. Pense em Helena, uma mulher que aos 38 era o pilar da sua família. Mãe dedicada, esposa leal, organizadora de tudo. Aos 42, Helena começou a desaparecer. Não fisicamente, mas a essência dela. Trocou as roupas confortáveis por outras mais justas, o vinho casual por noites fora com novas amigas. O nós do casamento deu lugar a um insistente "eu preciso de espaço". Ela não sabia, mas sua alma estava se debatendo contra a maré invisível da meia-idade, e a mulher que ela foi um dia estava morrendo. A regra da idade. A identidade construída sobre a beleza desaba sobre o peso do tempo. Essa turbulência interna, essa fissura na alma, não permanece oculta por muito tempo. Ela se manifesta. E os primeiros sinais são os mais cruéis, porque são fáceis de ignorar. Mas para o homem que sabe onde procurar, eles são tão claros quanto um grito no silêncio. Capítulo 2. O espelho quebrado. A nostalgia e a fuga da realidade presente. A mente humana é uma tapeçaria complexa, e em momentos de crise, ela busca refúgio no passado. Mas para a mulher na encruzilhada dos 40, essa busca se transforma em uma armadilha perigosa. O primeiro sinal, o mais sutil e insidioso, é o espelho quebrado da nostalgia. Ela não apenas recorda o passado, ela o idolatra, o reescreve e se perde em sua própria ficção. Essa romantização excessiva da juventude e do status de solteira não é uma recordação inocente, é uma fuga, uma busca desesperada por aquele eu idealizado, o eu sem as responsabilidades de esposa e mãe, o eu que era o centro das atenções, o eu que sentia o fluxo constante de desejo e validação externa. A psicologia por trás dessa nostalgia é profunda. É a mente tentando compensar a perda percebida de valor presente, substituindo a realidade desconfortável com as memórias glorificadas de um tempo onde ela se sentia poderosa e ilimitada. Ela não está apenas lembrando, ela está momentando a versão de si mesma que se foi. Uma mulher que passou 15 anos construindo uma vida estável com seu marido, João. Filhos, casa, carreira. De repente, as conversas de Sofia mudaram. As histórias de suas viagens universitárias com as amigas, de festas noturnas e ex-namorados selvagens começaram a dominar a mesa de jantar. Não eram contadas com o humor distante de quem superou uma fase.
mas com um brilho nos olhos, uma melancolia, uma ponta de arrependimento. Ela falava de liberdade e de potencial não realizado, comparando a rotina da vida familiar com a emoção de um passado que ela havia, aparentemente, esquecido. João via o sorriso, mas não a dor por trás dele. O desejo de voltar a ser aquela garota que ele nem sequer conheceu. Essa busca incessante por um passado inatingível cria uma dissociação perigosa. O presente se torna aborrecido, o marido previsível, os filhos uma âncora. A vida construída com tanto esforço é vista não como um porto seguro, mas como uma prisão de responsabilidades que a impedem de reviver sua verdadeira essência. A realidade não pode competir com a fantasia de um eu jovem, livre e ilimitadamente desejável. A regra da nostalgia. Quando o passado se torna mais vívido que o presente, o futuro do relacionamento está em perigo. Mas essa fuga interna raramente permanece isolada. A mente, ao se abrir para a ilusão de um passado glorificado, torna-se incrivelmente vulnerável a novas vozes, novas influências. E é nesse vácuo que o segundo sinal começa a emergir, arrastando-a para um novo tipo de armadilha. Capítulo 3. Os sussurros venenosos. A ascensão do círculo de empoderamento tóxico. A mente que se refugia na nostalgia é uma tela em branco para novas narrativas, e raramente essas narrativas são escritas por ela mesma. O segundo sinal da crise, insidioso e corrosivo, é a ascensão de um novo círculo social, um coro de vozes que ecoa e amplifica as dúvidas já existentes. Os sussurros venenosos começam. Essa atração por novas amizades, especialmente aquelas com mulheres que já percorreram o caminho da libertação, divorciadas, recentemente empoderadas, não é coincidência. É uma busca inconsciente por validação para a própria insatisfação. Esses grupos se tornam câmaras de eco, onde a narrativa do "você merece mais" é repetida e reforçada até se tornar uma verdade inquestionável. O descontentamento individual se transforma em uma queixa coletiva, e o casamento estável é redefinido não como um porto, mas como uma prisão. Imagine Débora. Com 41 anos, ela sentia uma inquietude crescente. As antigas amigas, a maioria casada e focada na família, não pareciam entender seu novo eu. Então, surgiu Patrícia, uma colega de trabalho recém-divorciada que exalava uma aura de liberdade e autoafirmação. Patrícia a convidou para noites de vinho e desabafo com outras mulheres na mesma situação. Em vez de conselhos equilibrados, Débora ouvia histórias de maridos controladores, de anos perdidos e da redenção encontrada na separação. Aos poucos, as reclamações triviais sobre seu marido, Jorge, que antes eram desabafos, se tornaram evidências de uma opressão sistêmica. "Você se doou demais, amiga", dizia Patrícia. "Agora é hora de pensar em você." Cada risada, cada brinde ao novo começo delas era um prego no caixão da antiga vida de Débora. Esses círculos operam sob o disfarce de apoio, mas muitas vezes funcionam como um culto de validação. Eles fornecem uma estrutura de crenças onde a insatisfação pessoal é recontextualizada como um ato de bravura, e o abandono de compromissos se torna um caminho para a autodescoberta. O casamento é pintado como uma armadilha, o marido como um obstáculo à sua verdadeira felicidade. A necessidade de se sentir especial e desejada encontra um eco em narrativas que celebram a liberdade e a revolução pessoal. A regra do eco. Quando as vozes externas se tornam mais altas que a própria razão, o terreno do casamento começa a tremer. Essa nova perspectiva, essa redefinição do que é certo e desejável, não fica apenas no plano das ideias. Ela alimenta uma fome ainda mais profunda, uma necessidade primal que, uma vez despertada, exige sacrifício. E é essa fome que nos leva ao terceiro e mais destrutivo sinal, uma busca implacável por algo que nenhuma amizade, por mais empoderadora que seja, pode realmente fornecer. Capítulo 4.
A fome por dopamina, o vício em validação externa e a obsessão pela aparência. A mente agora está condicionada. O passado é um refúgio glorificado e o presente é visto através de uma lente de insatisfação, reforçada por novos mentores sociais. Mas toda essa reestruturação psicológica serve a um propósito primordial: saciar uma fome avassaladora. O terceiro e mais visual dos sinais é a busca frenética por dopamina, o vício em validação externa e a obsessão pela juventude e aparência. A psicologia da adaptação hedônica explica isso com clareza brutal. O que antes trazia prazer, a atenção do marido, a rotina familiar, a beleza natural, agora mal registra na mente. Para sentir algo, para alcançar o pico dopamínico que uma vez foi fácil, a mulher precisa de estímulos cada vez mais extremos. A rotina se torna tédio, a familiaridade se torna invisibilidade, e o corpo que envelhece se torna o inimigo. Essa busca se manifesta em mudanças drásticas e, por vezes, desesperadas. A academia não é mais para a saúde, mas para esculpir um corpo que desafia o tempo. Dietas rigorosas, procedimentos estéticos que ela jurou que nunca faria, roupas que pertenceriam ao guarda-roupa da filha. Redes sociais se tornam um palco, não para compartilhar a vida, mas para uma curadoria implacável da imagem, buscando curtidas e comentários de estranhos que momentaneamente preenchem o vazio. Cada like, cada elogio de um desconhecido é uma dose de dopamina, uma prova de que ela ainda tem. Essa obsessão não é sobre vaidade superficial, é sobre a restauração de uma identidade perdida, de um senso de poder e desejo que ela sente estar escorrendo por entre os dedos. A beleza se torna uma arma na guerra contra a inevitabilidade, e a validação externa é o combustível para essa batalha. A regra da dopamina. A busca por validação externa se torna uma dependência, onde o familiar perde seu poder de recompensa. Mas essa busca frenética, essa injeção constante de estímulos, é volátil. Ela precisa de um foco, uma direção. E é quando a névoa da validação geral começa a se dissipar e um rosto específico emerge da multidão que a crise entra em sua fase mais perigosa e o destino do casamento é selado. Capítulo 5. A sombra de um homem, o início do desvio e a ignorância do parceiro. A necessidade de dopamina é insaciável. A validação, uma droga. Mas, como todo vício, ele eventualmente busca uma fonte mais potente, mais pessoal. É aqui que a crise de meia-idade feminina atinge seu ponto mais crítico. A validação externa se concentra em um homem específico. Este não é mais sobre atenção generalizada, é sobre uma fantasia com o rosto, e é o ponto de não retorno para muitos casamentos. A dinâmica é sutil, quase invisível para o parceiro que, cego pela familiaridade e confiança, assume que tudo está bem. Um colega de trabalho que elogia seu novo corte de cabelo com um brilho diferente. Um ex-namorado que a reencontra nas redes sociais e reaviva memórias com um charme perigoso. O personal trainer que elogia seu progresso com um toque no braço que se estende um pouco mais. Não importa quem seja. O que importa é que essa atenção individualizada fornece uma prova inegável de que ela ainda tem. Ele a escolheu, ao contrário do marido que está preso a ela pelas circunstâncias. Essa atenção se torna uma tela onde ela projeta todas as suas fantasias de juventude, desejo e liberdade. A vida real com seu marido, com suas responsabilidades e previsibilidades, não pode competir com a emoção do que poderia ser. A imagem desse homem, real ou imaginária, torna-se um contraste gritante com a neurologicamente invisível presença de seu parceiro. E o mais trágico é que o marido, muitas vezes, é o último a ver. Considere o caso de Rafael e Patrícia. Casados há 20 anos, Rafael sempre foi o porto seguro, o homem que ela sabia que estaria lá. Mas Patrícia, aos 44, começou a se sentir invisível.
Então, surgiu Carlos, um novo gerente no trabalho. Carlos era charmoso, solteiro, e via em Patrícia não a esposa e mãe, mas a mulher vibrante e inteligente que ela ansiava ser. Ele elogiava suas ideias, seu senso de humor. Patrícia começou a mencionar Carlos com frequência, depois parou de mencioná-lo completamente. Seu telefone, antes jogado em qualquer lugar, agora estava sempre por perto, e as mensagens eram respondidas com um sorriso discreto. Rafael, imerso em seu trabalho e na rotina, notava uma certa distância, mas atribuía a atenção do trabalho dela. Ele confiava. Ele amava. Ele era, cruelmente, ignorante do precipício. Essa fase é perigosa porque ela não busca apenas atenção. Ela busca um futuro alternativo. Uma validação que reescreva sua história pessoal e negue o envelhecimento. A emoção da perseguição, a fantasia de ser a escolhida por alguém que não tem obrigação de escolhê-la, é um veneno sedutor. E uma vez que essa semente é plantada, ela cresce como um câncer, justificando as ações mais destrutivas. A regra da sombra. Quando a validação se personifica, o casamento se torna um palco para uma peça que o marido não escreveu. Mas essa nova narrativa não pode coexistir com a realidade do passado. Para avançar em sua nova verdade, ela precisa desmantelar a velha. E é nesse processo de demolição, onde as memórias são distorcidas e o parceiro é transformado em vilão, que a crise revela sua face mais cruel. Capítulo 6. O espelho do engano. A reescrita da história e as cinzas da família. Com a validação personificada e a fantasia ganhando forma, surge a necessidade de uma justificação. A mente, em sua astúcia, não apenas busca uma nova realidade, ela a constrói. E essa construção exige a demolição da antiga, um processo brutal de reescrita da história, onde o passado é distorcido e o parceiro transformado em vilão. Este é um mecanismo de defesa primário. Para que a mulher possa ser a heroína de sua nova narrativa, o marido precisa ser o antagonista. Admitir que ela está destruindo algo bom por um impulso ou um medo existencial seria devastador para sua própria psique. Então, o passado é reeditado. Memórias felizes são apagadas ou reinterpretadas sob uma nova luz sombria. Pequenas discussões se tornam anos de abuso emocional. Compromissos e sacrifícios mútuos são pintados como opressão e controle. Imagine Cláudia e seu marido, Daniel. 25 anos de casamento, 2 filhas, uma vida de memórias compartilhadas. Quando Cláudia se viu envolvida em um caso com um colega de trabalho 10 anos mais jovem, sua mente começou o trabalho de revisionismo. As fotos de férias em família, antes motivo de sorrisos, agora eram vistas como momentos em que eu fingia. O apoio de Daniel à sua carreira foi redefinido como ele nunca me deu espaço para realmente brilhar. As vezes em que ele cuidou das filhas enquanto ela saía com as amigas se tornaram ele sempre me sufocava. Para suas novas amigas e seu novo interesse romântico, Daniel não era mais um homem que a amou e construiu uma vida com ela. Ele era o controlador, o negligente, a âncora que a impedia de viver sua verdade. Cláudia não mentia apenas para os outros, ela mentia para si mesma, acreditando fervorosamente na nova versão da realidade para justificar a destruição que estava prestes a desencadear. Esse processo de vilanização não é apenas um ato consciente de malícia, é uma forma de autopreservação psicológica. A mulher, na crise, precisa validar suas escolhas impulsivas e, para isso, ela precisa de um inimigo claro. O marido, que representa a estabilidade, a previsibilidade e, ironicamente, o tempo que ela tenta desesperadamente negar, torna-se o alvo perfeito. Ele é a encarnação de tudo que ela está tentando escapar. O envelhecimento, a rotina, a mortalidade. Com a reescrita da história completa, as pontes queimadas. O que resta são as cinzas de uma família. O legado devastador de uma crise de meia-idade que se recusou a ser contida. O preço final dessa jornada de autodescoberta é pago por todos, mas o custo mais pesado recai sobre os inocentes, os filhos.
Eles se tornam o que chamamos de dano colateral. A mãe, imersa em sua própria guerra contra o tempo e a irrelevância, frequentemente se convence de que os filhos entenderão, que se ajustarão, que querem a felicidade dela acima de tudo. Mas as crianças não anseiam pela felicidade volátil de seus pais. Elas anseiam por estabilidade, previsibilidade, a presença de ambos os pais. A necessidade dela de se sentir jovem e desejada se sobrepõe à necessidade primordial deles de um lar intacto e seguro. Anos de terapia podem vir a seguir, tentando desvendar por que a necessidade de sentir-se especial da mãe foi mais importante do que a integridade de sua família. Para o homem que assiste a essa destruição, a verdade é brutal e quase insuportável. Muitas vezes ele é apenas um alvo aleatório na guerra dela contra o tempo. Não é pessoal. Ele não falhou. A mulher que ele amou não o está abandonando por suas falhas, mas por sua própria incapacidade de aceitar a realidade da vida. Ele representa tudo o que ela está tentando desesperadamente escapar: o envelhecimento, a previsibilidade e a mortalidade. Sua presença é um lembrete constante de que a juventude se foi. As opções são limitadas e a maior parte de sua história já está escrita. A regra da destruição. Quando a verdade do passado é sacrificada e a família se torna dano colateral, o custo da negação dela se torna sua realidade. Este é o amargo legado da crise não gerenciada, uma verdade que a sociedade prefere ignorar, mas que ressoa em cada lar fragmentado. Capítulo 7. Final. A âncora esquecida. Redenção e a visão bíblica da aliança. Após a jornada pelas ruínas da crise, somos confrontados com a desolação. Mas a perspectiva cristã oferece não apenas uma análise do problema, mas um caminho para a redenção, revelando como a tragédia poderia ser evitada se a fundação original fosse honrada. A visão bíblica nos lembra que o colapso muitas vezes não é apenas uma falha individual, mas o resultado de uma aliança esquecida e papéis negligenciados. A crise da mulher, tão profundamente enraizada na busca por validação externa e na negação do envelhecimento, encontra sua antítese no propósito e na identidade que a fé cristã oferece. Se a bomba relógio da autoimagem construída em areia explode, é porque a rocha sobre a qual a identidade deveria ser firmada, a identidade em Cristo, foi substituída. A mulher não foi criada para ter seu valor definido pela beleza transitória ou pela validação humana. Sua beleza intrínseca e seu valor inestimável vem de ser filha do Criador, feita à sua imagem. Gênesis 1:27. Amada incondicionalmente. Essa verdade, quando internalizada, liberta da tirania da aparência e do medo da irrelevância. O que o mundo tira com a idade, Cristo eterniza em significado e propósito. A ânsia por sentir-se especial é saciada ao compreender que ela já é única e preciosíssima aos olhos de Deus. Mas a narrativa bíblica não isenta o homem de responsabilidade. Pelo contrário, ela o confronta com sua omissão. Onde estava o marido durante essa transição silenciosa? A palavra exorta o homem a amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor não é passivo, é sacrificial, nutridor e protetor. Envolve liderar com mansidão e serviço, não com ditadura ou ausência. Se a esposa busca validação em outros, é preciso perguntar: o marido a amou, a honrou, a valorizou e a fez sentir segura e desejada dentro da aliança do casamento? Ele foi o sacerdote, protetor, provedor emocional e espiritual de seu lar, como a Escritura o chama a ser? A omissão do homem em seu papel bíblico, seja por apatia, egoísmo, negligência ou foco excessivo em si mesmo, cria um vácuo. Um jardim não cultivado fica vulnerável a ervas daninhas. Um coração não nutrido se torna susceptível a sussurros venenosos de um mundo que oferece substitutos vazios para o amor e a segurança que deveriam vir da aliança matrimonial. A Bíblia adverte contra a negligência e chama o homem a ser forte, corajoso e a amar sua esposa como seu próprio corpo. Sua falha em cumprir esse mandamento não pode ser a causa da crise dela, mas certamente é um fator que a torna mais provável e destrutiva. A redenção, portanto, reside em um retorno à aliança. Para a mulher, é encontrar sua identidade inabalável em Deus, transcendendo as pressões do mundo.
Para o homem, é assumir com seriedade o chamado bíblico de amar, honrar e proteger sua esposa, sendo um líder espiritual e emocional que a ancore na fé e no propósito divino. Somente assim, a bomba relógio pode ser desativada e a aliança matrimonial, outrora ameaçada, pode ser reconstruída sobre a rocha eterna. A regra da aliança. A verdadeira identidade e a segurança são encontradas na fé, e a falha em nutrir essa aliança tem custos devastadores. Este caminho não é fácil, mas oferece a única esperança verdadeira de evitar a destruição. É uma jornada de autodescoberta, sim, mas não nas profundezas do ego, e sim nas verdades imutáveis que nos foram dadas para navegar pelas tempestades da existência.